boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos à nossa aula abençoada, do nosso curso abençoado de mediunidade. E hoje a gente vai terminar de vez, né, a revisão do módulo 4, para a gente concluir. Semana que vem a gente faz aí um diálogo gostoso, né, Dre? Mas antes vamos nos preparar para fazer a oração. Então, vou te convidar agora para que você respire fundo, enche o seu peito de ar e solte, traga o seu pensamento para o momento presente, o já, para agora. Procure agora, a partir desse momento, se desconectar da correria, da rotina do seu dia, se desconectar dos afazeres de casa, do trabalho, da sua semana, para que você consiga estar com sua mente focada, 100% focada no já, no agora, no momento presente. E dessa forma, poder aproveitar da melhor forma possível todos os aprendizados que vamos compartilhar nesta noite, para que possamos entrar numa mesma sintonia de pensamento, de sentimento, não só entre nós encarnados, mas também entre os nossos irmãos desencarnados, nossos coordenadores espirituais, que nos acompanham nesse curso abençoado. Para isso, vamos procurar relaxar o corpo, porque o corpo e a mente, sendo um sistema só, um vai ajudando o outro, né? Refletindo no outro. Então, relaxe, busque uma respiração mais profunda, enche seu peito de ar e solte. Isso. Respire. Vai relaxando desde os seus pés, passando pelas suas pernas, abrigo, passando pelo seu tórax, coluna, relaxando os ombros, braços, relaxe suas mãos, cada dedo das suas mãos. Relaxe seu pescoço, relaxe seu rosto, seus olhos, pálpebras. Relaxe seu couro cabeludo. Isso. E agora, relaxado, relaxada, sua mente vai se serenando, tranquilizando, se acalmando. Você vai se reconectando a si mesmo, trazendo o seu pensamento para o presente. Não mais preocupado com o futuro, com as coisas que estão a fazer, nem com o passado, por aquilo que você fez ou deixou de fazer, mas se conectando apenas no presente, no já, no agora. Então você percebe que talvez você queira agradecer. Agradecer por mais uma semana de vida e oportunidades que Deus te deu. Agradecer pela saúde que tem, a saúde física de que gozas. Agradecer pelo alimento na sua mesa, as oportunidades que você pôde vivenciar nesta semana abençoada. E agradecendo, trazendo um sentimento sincero de gratidão, você então começa a acender a sua própria luz, que nasce lá dentro da sua alma e vai expandindo, expandindo, crescendo, irradiando,
por todas as direções, envolvendo todo o seu corpo, aumentando, aumentando, até envolver todo o ambiente em que você se encontra. E essa luz vai te deixando cada vez mais leve, mais tranquila, mais tranquilo. Você respira. E talvez você queira me acompanhar nesta oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis entregue às tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, que assim seja. Respire mais uma vez, enche o peito de ar, solte. E você então vai retornando ao seu corpo físico, tomando consciência novamente do seu corpo físico. Você desliza sobre ele como quando você deita no seu chão macio. E então, quando for confortável para você, você pode abrir os olhos. Isso. Muito bem. Agora estamos mais conectados, mais alinhados, com a graça de Deus. Muito bem, pessoal. A gente hoje vai fechar a revisão do quarto módulo, um módulo muito importante. Esse módulo, a gente adentrou nos tipos de mediunidade, né? A gente pôde aprofundar especificamente, principalmente, nas mediunidades de psicofonia, psicografia e várias outras que a gente estudou e aprofundou, entendendo os processos, né? Entendendo o que é a conexão de efeitos físicos, o que é a conexão de efeitos intelectuais. A gente entendeu todas as nuances, os tipos de mediunidade, né? Os tipos de psicofonia, os tipos de psicografia, né? Médio escrevente, psicometria, pneumatografia, pneumatofonia. A gente viu várias coisas com relação à mediunidade, né? A mediunidade em si. E aí a gente, depois de ver sobre a psicografia, a gente começou a entender mais aprofundadamente a questão das cartas, a questão da conexão de que o processo, a maior parte do processo é de lá para cá, né, do plano espiritual para o plano material. Como dizia nosso querido Chico, o telefone toca de lá para cá, né? E aí a gente pôde entender o processo das cartas, como se dão as conexões para que possamos receber uma carta psicografada. Depois a gente aprofundou na questão da evocação, né? Como chamar o espírito com mais segurança, com mais consciência dessas possibilidades, né? Podemos chamar os espíritos? Podemos. Mas em quais situações é mais indicado fazer isso, né? Quais são as formas mais seguras para chamar ou evocar os espíritos? Quais são as dicas para que a gente possa se precaver do misticismo, né? Boa noite, Heloísa. Bem-vinda. Tudo bem?
Tudo, hoje eu vim de submarino. Ó, ela abandonou a nave hoje. Ela está mergulhando. Então, hoje eu estava falando aqui com eles, a gente vai fechar a revisão, né? Só estou dando uma repassada bem geralzona aqui do que a gente falou até agora, para a gente fechar a revisão do quarto módulo, né? A gente falou dos tipos de mediunidade, depois das cartas psicografadas, né? Dentro dos tipos de mediunidade a gente aprofundou bastante, principalmente em alguns deles. E aí a gente falou sobre as evocações, né? Como chamar os espíritos de uma forma mais segura, né? Quando devemos chamá-los, né? Então a gente aprendeu ali como se dá esse processo, a questão da permissão, a questão do preparo que o espírito deve ter para se conectar e enviar uma mensagem, a questão até do livre-arbítrio dele, né? Se ele quer fazer isso, né? E a gente entendeu todo esse processo, não só para a conexão da mensagem de carta, das cartas, quanto para a questão quando a gente deve chamá-los, né? A questão das evocações. A gente viu a questão da comunicação de pensamentos. A gente pode chamar um espírito, uma pessoa que está desencarnando. A gente pode evocar uma pessoa encarnada. É possível você evocar a alma da pessoa encarnada. É claro que desde que ela esteja ou num processo de sono ou similar, né, na catalepsia, ou na meditação, ela tem que estar num estado alterado de consciência ali, de preferência do sono, para que isso seja possível. A questão também de quando a pessoa desencarna, no momento da morte, a gente viu que é possível você evocar um espírito nesse estágio, porém, né, não é um processo simples. Como a gente entendeu, é um processo em que o espírito está em perturbação, na maioria das vezes. Portanto, a chance de você ter êxito nessa evocação é muito pequena. A pessoa vai estar num processo de perturbação, ela pode estar desacordada. Então, a chance dela te responder é bem pequena, mas é possível. Então, a gente precisava falar isso, que é possível. A questão da telegrafia, né, ou telepatia, quando as pessoas, mesmo encarnadas, conseguem se comunicar pela transmissão de pensamentos, a gente entendeu que isso se dá, claro, com muito mais frequência e facilidade nos mundos superiores. Aqui na Terra é mais complicado, né? A barreira material, a barreira da influência psíquica mais inferior é muito grande, né? A barreira é muito grande, pela nossa inferioridade. Então, é bem mais difícil aqui na Terra, mas é possível também acontecer. Existem casos raros, mas é possível acontecer, né? Então, a gente viu tudo isso. E um processo muito interessante, né, que é vamos dizer assim, uma introdução para a gente falar o que a gente vai falar hoje, é entender, tá, eu posso chamar um espírito, mas como é que é possível o espírito estar em vários lugares ao mesmo tempo? Vários lugares ao mesmo tempo, né? Como é possível? Aí a gente entendeu que tem duas formas disso acontecer, né? Uma delas é a ubiquidade, lembra? A ubiquidade é a capacidade que o espírito tem de se projetar. Ele, quanto mais evolui o espírito, mais luz ele emite, né? E a luz seria o seu próprio espírito, o seu pensamento, que é projetado. Então, ele pode se projetar em vários pontos ao mesmo tempo, em vários lugares ao mesmo tempo, através desse recurso chamado ubiquidade, como se ele estivesse irradiando mesmo, irradiando a sua consciência, a sua luz em vários lugares, né? Porque ele tem uma evolução, um grau de evolução que o permite fazer isso, né? Então, é possível
um espírito, através da ubiquidade, realizar esse fenômeno. Ou, a gente aprendeu também, até a gente viu um vídeo do Divaldo, né, ele explicando sobre isso, dos espíritos equipe, né, as famílias de espíritos superiores, que os espíritos superiores, benfeitores, eles, na verdade, formam grupos, famílias, que trabalham em um nome específico, né? Tem um grupo de Eurípides Barçanufo, tem um grupo de Joana de Ângeles, tem os grupos desses benfeitores, na qual eles próprios, os donos dos nomes, né, meio que coordenam essas equipes, né, que agem como se fossem eles, com a permissão deles, né? Então, às vezes, a gente evoca aí, vamos evocar um espírito de Bezerra de Menezes. Pode ser que não seja exatamente ele que venha, mas o espírito da categoria dele, que trabalha com ele e trabalha em nome dele, usando o nome dele com o consentimento dele, né? E às vezes pode até usar a aparência dele. Então é muito possível que isso aconteça. Você entrar em contato ou com um espírito família, né? Ou um espírito que possui o recurso da ubiquidade. Correto? A gente teve as leituras que foram indicadas durante esse módulo, né? Revista Espírita, Livro dos Médiuns, Domínios da Mediunidade, Missionários da Luz, todas essas obras que foram indicadas, tudo vindo para complementar o que a gente falou durante as aulas, para que vocês pudessem aprofundar em cada um dos assuntos. Lá no Livro dos Médiuns, vocês podem aprofundar na questão da materialização, né? Na Revista Espírita, sobre a questão do espírito encarnado se manifestar, né? A questão da evocação, a questão da psicografia poliglota, isso tem lá, naqueles trechos que a gente passou para vocês, tem um caso de psicografia, desculpa, poliglota não, polígrafa, né? Médium polígrafo que muda a letra para escrever, até que o espírito lá assinou, fez assinatura idêntica quando ele fazia durante o encarnado. Então, essas obras aí, se vocês ainda não conseguiram, vale a pena pegar, dar uma leitura, fazer a leitura, que vocês vão aprofundar muito mais, entender mais ainda os detalhes de cada um desses assuntos que a gente passou durante esse quarto módulo aqui, tá? Isso tudo, gente, que a gente viveu até hoje, desde lá da introdução, desde lá dos conceitos básicos do Espiritismo, né? Que a gente fez lá no início, todo esse conhecimento que a gente trouxe até aqui, para que vocês tenham a base para o próximo, que é o último módulo, e entender, né, o processo da obsessão. É muito importante. Vocês vão ver no módulo que vem, a gente vai usar todos esses conhecimentos para entender como é que funciona, como os espíritos agem, qual é a nossa responsabilidade, a importância da nossa responsabilidade no processo obsessivo. Esse é o ponto mais importante, né, Adri? Entender a nossa própria responsabilidade com relação à obsessão, né? Com certeza. É onde que eu falo que a doutrina espírita é muito difícil por causa disso, que te joga na sua cara a sua responsabilidade, porque antigamente era bom, a culpa era do demônio e eu não tinha que fazer nada. Agora a culpada sou eu. É muito mais fácil culpar o outro, né? E o Espiritismo mostra que a responsabilidade está em nossas mãos, né? Então a gente vai entender o processo da obsessão, o vampirismo, tudo isso a gente vai falar no próximo módulo. Porque agora você já tem construído uma base muito legal de conhecimento da mediunidade, do espiritismo, para entrar nesse assunto, né? E é engraçado, gente, que eu lembro que na outra turma, quando a gente foi entrar nesse módulo, a Adri está aqui para não deixar eu mentir. Todo mundo ficou tenso. Nossa, vai ser
Vai ser pesado esse módulo. Lembra, Drigo? O povo ficava, ai meu Deus, está sobre obsessão, vai ser um módulo muito pesado. E não foi bem por aí, né, Dri? É uma forma da gente se colocar na frente do espelho. Esse módulo vai colocar você diante de você mesmo. Mas não dessa forma pesada como aparenta ser, né? Porque existe um pouco de tabu em cima de obsessão. Né? Tem algumas pessoas que você fala a palavra obsessão, elas já treme toda, né? Já fica toda preocupada. Tem muitos espíritas que não têm muito conhecimento, não se aprofundaram no assunto. Se você falar para ele que ele está obsidiado, ele já fica louco. Ele acha que ele está no fim do túnel, né, Adri? Não é bem assim. Né? Existem várias camadas, vamos dizer assim, várias etapas da obsessão, e a gente vai entender tudo isso. Bom, antes de eu falar aqui, da gente começar a falar do último capítulo do nosso módulo 4, né, e relembrar dele, a gente falar sobre a distinção, como distinguir os espíritos, sobre a identidade dos espíritos. Alguém quer fazer alguma pergunta de tudo que a gente falou até aqui? Alguém tem alguma dúvida? Acha que alguma coisa não ficou muito clara? Hoje é o dia para a gente tirar todas as dúvidas, pessoal. A gente está aqui hoje basicamente para isso, para relembrar, tirar dúvida, bater papo. Alguém queria perguntar alguma coisa, comentar alguma coisa? Pode falar, Monalisa. Wellington, deixa eu perguntar um negócio, né, mais particular mesmo. No caso da manifestação dos espíritos. No meu caso, por exemplo, eu não escuto nada, não vejo nada, mas eu sinto certas emoções, sensações. Por exemplo, mais é tristeza, choro, tal. Por que, assim, como é que eu vou te falar? Eu não consigo ouvir ou eu só sinto essas emoções? Porque não está desenvolvido ou você acha que a mediunidade só vai até aí? Não, Monalisa, isso aí é a sua mediunidade, é a sua aptidão mediúnica, entendeu? Ser médium, você vai desenvolver algum tipo de sensibilidade dentro de todos aqueles processos que a gente aprendeu. Você pode desenvolver psicografia, você pode desenvolver psicofonia, você pode desenvolver a vidência, a audição, você pode desenvolver fenômenos físicos, mediunidade de efeito físico. Você viu? Tem vários tipos de mediunidade. E cada pessoa desenvolve uma ou alguns desses tipos. Entendeu? Não é porque você não vê ou não escuta que você não desenvolveu ainda. É porque a sua mediunidade é assim. A sua mediunidade é de sensações. Você sente o que o espírito sente. Provavelmente não, pelo que eu já vivenciei com você lá no centro, você está no início de processo de desenvolvimento da psicofonia, né? De se conectar com o espírito e ele se manifestar através de você. E o processo da psicofonia, do espírito se manifestar através da fala, né? Não é só fala, né? É toda a carga de emoções. Quando o médium se conecta ao espírito, aquela fusão fluídica, aquela conexão de pensamento que a gente aprendeu, ali não vai só o pensamento, ali vai o que o espírito está sentindo, as sensações dele. Lembra da gente falar da enxertia das plantas? Que André Luiz fez uma comparação que a conexão mediúnica, igual a enxertia das plantas, elas trocam fluidos, uma alimenta a outra. É assim que acontece. Você, no seu caso, a conexão que você faz com o espírito não te permite ouvir ou ver, porém, essa troca, você percebe as sensações que ele está tendo ali naquele momento. E pelo que eu vi também, você é uma médium inconsciente, ou seja, você não percebe, enquanto você está ali mediunizada, né?
no processo mediúnico, você perde a sua consciência, você não lembra. Mas eu já vi lá no centro você manifestar, igual você falou, você demonstra tristeza, um choro, e você já falou algumas coisas. Então, é a sua psicofonia tomando cada vez mais forma, né, desenvolvendo. E o fato de você não ter consciência não significa que você não tem desenvolvimento. É a sua forma, é a sua mediunidade que é assim. Você é uma psicofônica inconsciente. Ah, pode ser que lá na frente isso mude. Pode ser que lá na frente você passe a ter um pouco de consciência do que está acontecendo. Pode ou não. Só você e Deus vão saber. Porque cada pessoa tem um tipo de mediunidade. Assim como cada pessoa é uma, cada médium é um médium. Tem um tipo de mediunidade. É único, sabe? Vamos supor que todos nós aqui dessa sala hoje sejamos médiuns de psicofonia. Cada um vai ter a sua peculiaridade. Cada um vai ter a sua forma de transmitir a mensagem, a sua forma de se conectar ao espírito, a sua forma de perceber a energia do espírito, de perceber a presença dele. No meu caso, por exemplo, eu sou o contrário. Eu não perco minha consciência em nenhum instante, porque eu sou intuitivo. Então, quer dizer, eu estou ali, eu estou consciente de mim, eu estou consciente do que eu estou falando, mas eu recebo as informações dos espíritos de forma intuitiva. Vem na minha mente primeiro, eu processo isso, depois eu falo, depois eu externo aquilo. Entendeu? É o tipo de mediunidade que você tem. Não é porque você é mais ou menos desenvolvida, mais ou menos capaz. Não tem nada a ver com isso. Entendeu? Não, entendi. É, realmente, essa questão de inconsciente mesmo, eu não lembro muito, não. Só uma vez, tem um mês mais ou menos, que eu lembro que eu estava estudando, e aí do nada me deu um cansaço absurdo. E eu não estava cansada. E aí eu falava assim, nossa, eu tô muito cansada, eu tô muito cansada. E tipo, não era meu sim, não era eu, entendeu? Foi uma vez assim que eu lembro. Dos demais, não, só choro mesmo e não sei nem por que eu tô chorando. E esses tempos para trás que eu não estava muito legal, eu estava sentindo muita tristeza, uma tristeza, parece que eu ia explodir de tristeza, sabe? E minha vida, assim, não tá perfeita, mas também não era para tanto, sabe? Aí, mas graças a Deus agora eu tô tranquila. É porque você estava se conectando e sentindo a tristeza, né? Do espírito que se conectava a você. Mas é o meu padrão vibratório com os espíritos tristes, né? Essa questão. Exatamente. Está vendo como o curso está tendo efeito, está dando fruto? Realmente, como você estava mais triste, como você estava mais assim, sua frequência estava mais baixa, isso facilitava a sua conexão com esse tipo de espírito que também estava muito triste, estava para baixo. E aí você percebia toda a carga emocional que esse espírito estava sentindo devido à sua conexão com ele. Perfeito. É, e eu descobri, assim, que a primeira vez que começou a manifestar mesmo foi na época quando começou o coronavírus e tal, eu tava vendo que tanto de morte, aí que foi acontecendo esse tipo de coisa. E agora que esse negócio da guerra, essas notícias e tal, então realmente eu fiquei mais triste nesse período, sabe? E acaba que piorou um pouco, mas agora já tá tranquilo. Que bom. E isso nos faz pensar num detalhe muito importante, refletir uma coisa muito importante que a maioria das pessoas às vezes ignora, que é o cuidado com a sua mente, cuidar da sua saúde mental, cuidado com o que você está absorvendo do mundo, né? A gente estudou, quando a gente falou lá do padrão vibratório, a gente estudou que a gente se conecta, a gente foi feito para se conectar com o ambiente, com as pessoas. E é o padrão vibratório que vai determinar que tipo de ambiente, que tipo de pessoas que você se conecta.
Aí, o que acontece hoje? Hoje, principalmente a imprensa, a mídia, né? Ela, por seus motivos próprios, ela vai falar de assunto que chama atenção. E, hoje em dia, assunto que chama atenção, com raríssimas exceções, todos são de baixíssima frequência, né? É assassinato, é doença, é morte, é dívida, é crise. São essas notícias que hoje tomam conta da imprensa, da mídia mundial, não é nem brasileira, mundial. Então, a gente tem que ficar muito atento ao que a gente absorve. Claro que a gente não tem que ficar, tipo, ficar alheio às coisas do mundo, não. A gente tem, é importante você se inteirar do que está acontecendo no mundo, na sociedade e tudo. Porém, a gente tem que dosar, sabe? Equilibrar isso. Porque a mídia fica o dia inteiro, o tempo inteiro, no mesmo assunto. Ó, você só. Antes era só Covid. 2 anos falando só Covid. Teve um monte de gente que morreu de depressão por causa da Covid. Ela nem pegou Covid, deu depressão, ficou tão ruim que morreu, nem chegou a pegar Covid, morreu de medo. De tanto que a imprensa só falava disso. Agora só dá um assunto de guerra, que não sei nem se é pior ou não, né? Mas é muito ruim. Você vê, nos momentos que eu ouço rádio, quando eu estou no carro, não tem um momento que eu não estou ouvindo rádio, que eu não estou ouvindo falar de guerra. O assunto é só esse. Então, assim, vamos tomar cuidado, sabe? Vamos evitar. Tá bom, você ouviu durante o dia já, você atualizou, já entendeu o processo que está, já ouviu as notícias? Meia hora ali, 40 minutos que seja. Pronto, chega, sabe? Desliga disso, desconecta disso. Procure outras coisas, foque nos seus objetivos, foque nas coisas que você tem que fazer para resolver no seu trabalho, as coisas de casa. Foque no estudo, numa leitura edificante, para equilibrar, sabe? Para te tirar da faixa negativa, das notícias ruins, e você buscar coisas boas para te equilibrar, para não te deixar lá embaixo. Senão, você vai se conectando só com isso, só com isso, só com isso. Quando você perceber, você está desenvolvendo uma depressão, você está desenvolvendo uma crise de ansiedade, você está desenvolvendo uma tristeza. E, de repente, você fica triste. Entende? Então, vocês que estão estudando agora a mediunidade, entendendo esses processos da mente e do espírito, é muito importante a gente atentar para os cuidados com o que a gente absorve na nossa alma, nos nossos pensamentos. Buscar sempre equilibrado, parar de ficar bitolado. Gente, para pensar. Tem pessoas que ficam assistindo televisão o dia inteiro. Só vê isso. Só vê notícia ruim. Quando não é notícia ruim, são aqueles programas que não acrescentam em nada. Big Brother, e etc, etc. Ou seja, um programa que só para você ficar vendo pessoas entrando em conflito, também de baixa vibração. Então, a gente tem que cuidar da nossa mente. A gente tem que cuidar de um dos bens mais preciosos que a gente tem, que é a saúde mental, né? Que está diretamente ligada à nossa saúde física. Então, é muito importante. Então, isso que você falou, Mona Lisa, é muito sério e muito importante, né? Ah, guerra, guerra, guerra. Você fica ouvindo falar de guerra, 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 guerra. Covid, Covid, Covid. Cara, que esperança que sobra, que vontade de viver que dá. Parece que o mundo é só isso, mas não. Tem muito mais coisa. Tem muita coisa boa acontecendo. A questão é que a imprensa e a mídia não quer divulgar isso, porque isso não dá lucro, não dá faturamento. Então, vamos cuidar da nossa mente. Não fique absorvendo essas coisas em excesso. Quando a gente for falar de obsessão, vocês vão entender ainda mais sobre esse assunto. Ok? Vamos lá. Sabe um desenho que eu assisti, até recomendo vocês depois verem, chama Red, Crescer é uma Fera. É de uma menina
E conforme for, de acordo com a tradição da família dela, conforme for as emoções dela, ela se transforma num panda gigante. Lembra um pouco a mediunidade, sabe? É bem semelhante. Depois, se vocês pesquisam para vocês verem, é recente esse filme saiu. Aí toda vez que ela tem emoções, seja de muita alegria ou muita tristeza, aí ela se transforma nesse panda. Aí ela tem que controlar esse panda dentro dela, de acordo com as emoções que ela sente. Aí da família, da tradição de todas as mulheres, ela é a única que consegue controlar o panda, controlar as emoções dela. É muito interessante o filme. É um desenho, sabe? Mas é muito bom. Legal. Depois coloca o nome lá no grupo para nós. Tá bom, pode deixar. Aproveita a dica da Mona Lisa e vou dar uma outra. Gente, tem um desenho, também é uma animação, sabe? Esses 3D. Tem na Netflix, chama A Serpente Verde. Fala sobre a reencarnação. É lindo o desenho, é muito instrutivo, tem muito a ver com o nosso curso, tem muito a ver com tudo que a gente aprendeu até agora. E é um desenho japonês, Dri. É japonês. E é muito legal. Pode Fala saber da que é bom. reencarnação. Pode saber que é bom. É excelente. A Um anime, animação né? é perfeita, a animação é linda, é muito bem feito, a parte visual do filme é maravilhosa, a parte de roteiro é lindo, é lindo. Como eles tratam a reencarnação, né? O oriental, ele tem na cultura dele a reencarnação, né? Para eles Para eles é mais fácil para poder expressar. Então, esse desenho fala da reencarnação de uma forma maravilhosa. Maravilhosa. Vejam esse filme que vocês vão se encantar. É um filme muito bom. Chama A Serpente Verde. Muito bem. Então vamos lá. Vamos relembrar aí nosso último, derradeiro capítulo do nosso módulo 4, que é sobre a identidade dos espíritos, né? Sobre como distinguir os espíritos. Primeiro ponto que a gente falou aqui foi de que, bom, gente, os espíritos evoluídos, só pelo fato deles serem evoluídos, significa que eles não têm mais o orgulho, ou então o orgulho deles é no mínimo do mínimo do mínimo, né? Dependendo do grau de evolução. Então, se o espírito não tem orgulho, eles conseguiu se livrar desta, que é uma das chagas da humanidade, ele não tem necessidade nenhuma de se identificar, de mostrar que é ele, para que alguém possa exaltá-lo, ou lembrar que é ele que falou, deixou de falar. Ele não se preocupa com isso, ele não se importa com isso. Para ele, o importante é fazer a caridade, é ajudar, é auxiliar, é levar a mensagem que vai auxiliar aquele grupo, ou aquela pessoa, ou aquelas pessoas ali. Então, ele não está preocupado em se identificar. Quem que fica louco, desesperado, devido às nossas imperfeições, somos nós que ficamos curiosos para saber quem está falando, quem deixou de falar. Né? A gente que fica, mas quem será que falou isso? Então, às vezes, de tanta gente insistir, de tanta curiosidade nossa, eles acabam por se revelar, mas eles não gostam disso. Eles não se importam com isso. Para eles, que são espíritos mais evoluídos, o que importa é a mensagem em si. O que importa é o que ele está transmitindo, o auxílio que ele está prestando ali naquele momento, independente de quem seja. Então, isso é que é o mais importante. Tá bom. Então, os espíritos não gostam de se identificar. Porém, existem os bons espíritos e existem os espíritos imperfeitos, né? Os espíritos mistificadores, os enganadores, ou então os que não são enganadores, porém estão num processo igual a nós ou inferior a nós. Quando eu falo inferior, não no sentido moral, tá? Porque é difícil ficar inferior a nós. Nós estamos bem lá no comecinho ainda da nossa evolução. Eu falo na questão assim, de situação.
né? Às vezes o espírito se encontra numa situação muito complicada, muito desafiadora. Ele pode estar num momento ali de muito conflito mental. Ele pode estar passando por um processo de recuperação de alguma doença, né? Que ele ainda carrega da sua última reencarnação devido justamente ao seu apego à última vida material que ele teve. Então, às vezes, pode estar perturbado, o espírito pode estar muito perturbado, muito ligado à vingança, ao ódio, ao remorso, ao ressentimento, e isso faz com que ele esteja sofrendo muito. Então, a gente precisa saber, a gente precisa ter pelo menos uma noção de como distinguir se é um benfeitor, um espírito mais evoluído, superior, que está ali para ajudar, ou se não, se é um espírito vingativo, ou um espírito mistificador que está se fazendo passar por um espírito bom, um espírito de luz. Né? E aí a gente entendeu, né? Assim como a gente falou sobre isso lá no início, lá atrás, os primeiros capítulos, é a gente passar a analisar a comunicação desse espírito, né? Entender a sua personalidade quanto à forma, ou seja, o tipo de linguagem que ele se utiliza, ou linguagem para falar, né? Ou tipo de linguagem para escrever, os sinais que ele te dá, materiais, ou seja, usa gíria, né? Tem um linguajar chulo, vulgar, né? Isso tudo são sinais para você entender que é um espírito mistificador ou um espírito imperfeito, porque o espírito evoluído, ele pode até falar com simplicidade, mas ele jamais vai falar com vulgaridade. Percebe a diferença? Uma coisa é você falar uma linguagem simples. Ô, meu filho, não sei o quê, naquele linguajar daquela vozinha, a gente falou sobre isso, né? Quando a gente estudou esse assunto. Uma coisa é você falar de um jeito simples, outra coisa é você falar de um jeito vulgar. E isso aí já é um grande indicador do nível moral do espírito que está se comunicando, independente das palavras que ele está usando, né? Tá. Por exemplo, a mensagem, a linguagem é mal educada? Ou é uma linguagem que demonstra mais cultura? É uma linguagem que demonstra ignorância, leviandade, né? Que é orgulhosa, que frívola, pega com coisas fúteis, ou então ele está falando de assuntos mais aprofundados. Isso tudo são dicas, se você analisar quanto à forma. E quanto ao fundo? Quanto ao fundo, você analisa a personalidade dele, percebendo a intenção, tá? Ele está falando isso. Qual é a intenção? O que ele quer com isso? O que ele quer transmitir na essência dessa mensagem? Né? Qual é a intenção dele? Essa mensagem ele está querendo ajudar, unir, pacificar, ele está trabalhando a união das pessoas, ele está trabalhando o evangelho, ele está trabalhando os ensinamentos de Jesus, ele está trabalhando o amor, ele está falando justamente para a gente não ficar julgando ninguém, ele está nos ensinando a perdoar. Isso tudo são mensagens que dá para perceber que são de uma intenção muito positiva, muito boa, que é claro que está vindo de um espírito mais evoluído, de um espírito que já tem um determinado grau de moral, né? Agora, pode ser que ele está vindo com palavras bonitas, palavras aparentemente cultas, mas na intenção da mensagem, ele está instigando você a entrar em conflito com alguém, ele está instigando você a julgar o comportamento de alguém, né? Ou ele está pegando em detalhes, coisas triviais, coisas fúteis, coisas até materiais. Espírito sério, gente, não perde tempo com coisas materiais, tá? Espírito sério, espírito evoluído,
Ele não vai conversar com você sobre a cor do carro, o número da Mega Sena, o carro novo que você pode comprar, se você fizer determinada coisa, você vai melhorar de emprego. Ele não vai falar sobre isso. Ele vai falar coisas sobre a sua evolução moral, coisas que vão te ajudar a resolver um problema que você está, um conflito interno, uma dificuldade que você está de perdoar alguém, ou às vezes uma dificuldade que você está com você mesmo. Você está meio triste, depressivo. Aí ele vai te ajudar com isso, coisas morais, com coisas espirituais, né? Então, analisar a personalidade, a mensagem desse espírito, pela intenção dele naquela mensagem, aprofundar na mensagem e entender. E vamos lembrar que a gente estudou também que os espíritos superiores falam muito com poucas palavras. Quando é uma mensagem muito extensa, muito prolixa, aquilo fica enchendo linguiça demais, pode perceber que ali não é um espírito superior, né? Ele fica prolongando demais. Mas os espíritos superiores falam muito em poucas palavras. É isso, Dri? Quer comentar? Exatamente. Espírito, quem está realmente preocupado com o amor, fala pouco e trabalha mais. Exatamente. E outra, quando você prestar atenção na intenção, você vai prestar atenção no tipo de sentimento que aquilo está despertando em você. Essa dica é preciosa. Está me despertando uma vontade de socar a cara do meu irmão. Então, com certeza, não é uma boa intenção essa mensagem. Mas está despertando um sentimento de, nossa, realmente eu posso perdoar, realmente as coisas não são assim. Está me despertando a vontade de ponderar mais as minhas reações. Então, com certeza ali é uma mensagem de um espírito mais evoluído, né? Aí, a gente falou também essa questão meio óbvia, mas que é importante, né? O espírito verdadeiramente bom só vai trazer coisas boas, né? E fora disso, fora de tudo isso que eu falei, em relação à intenção da mensagem e à forma, né? O fundo e forma, aí Kardec nos ensina, né? Todo anúncio, todo sinal contrário disso, devemos rejeitar sem hesitar. Sem hesitar. E aí, Kardec ainda complementa, assim, né? Que quando você... Tem outra questão aí também. Quando você começa a perceber mensagens que vão prevenir, né? Que vão pressentir o futuro, né? Aquelas mãe de nada, a vida. Eu não aguento, gente, eu tenho que falar essas besteiras. A pessoa está com premonição, falar de futuro. Quando fala de futuro, você já tem que ficar de orelha em pé, tá? Porque os espíritos superiores, eles podem falar do futuro, mas no sentido assim, de te alertar. Alertar, tipo, olha, se você for nesse caminho, pode acontecer isso e isso com você. Talvez esse caminho não te traga o resultado que você esteja esperando. Pode ser que você possa se dar mal. Pode acontecer isso, isso e isso lá na frente. Percebe? Quando eles trazem alguma premonição, é mais para te orientar, para te ajudar. A intenção, o fundo ali dessa mensagem é esse, de te ajudar, de te orientar. Agora, quando o Espírito vem com aquelas conversas de que no dia tal, no mês tal, do ano tal, vai acontecer determinada coisa. Vem com data, vem especificando muito alguns detalhes e alguns acontecimentos. Sai fora. Sai fora. Porque a chance de ser um mistificador é muito grande. Tá? O Espírito Superior não faz isso. Não faz isso. Tá? Se você for lá no Livro dos Médiuns, no item 267,
Na questão 8 desse item, você vai entender melhor quando ele fala que quando alguém prenuncia um acontecimento com época fixada, é um indício de mistificação. Certo? Você ia falar alguma coisa, Yasmin? Não, é porque eu vivi isso quando eu estava grávida. Uma pessoa É? falou, uma pessoa falou para mim que a minha filha ia nascer no dia 22 de junho. E ela nasceu dia 8 de julho. Tá vendo? Tá vendo? É assim. Não foi o médico que supôs, tá? Foi uma pessoa mesmo. Eu não tinha, nem tinha noção de qual era a data suposta pelo médico. Já viram aqueles médios, gente? Aqueles médios que falam assim: olha aí, a gente está falando de identificar espírito. Eu vou usar esse exemplo, a Yasmin vai saber do que eu vou falar aqui. Eu vou dar esse exemplo para vocês entenderem o quanto é perigoso, quantas vezes a gente pode estar sendo fascinado. Fascinação é um tipo de obsessão, vocês vão entender isso no próximo módulo. Tá? A pessoa está fascinada, ela está acreditando que aquilo é real, né? Isso é perigoso. É aquele médico que fala assim: não, porque eu trabalho com o espírito X. Ah, eu trabalho com o Dr. Fritz. Dr. Fritz que trabalha comigo. E ele trabalha só comigo, mais ninguém. Gente, por que é, qual é a razão de acharmos que nós somos médiuns exclusivos de um determinado espírito? Principalmente o espírito evoluído. Que moral a gente tem para pensar isso? Entende? Ah, por que eu, comigo, o espírito de Emmanuel pode trabalhar comigo e só comigo, mas nenhum médium ele trabalha? Na casa que eu frequento, na cidade que eu moro. Isso é fascinação. O espírito ele é mistificador e ele é tão convincente, e ele tem uma conexão tão forte, obsessiva com esse médium, que o médium acredita que é o espírito fulano de tal, entende? E ele acha que está fazendo bem, ali está enganando um monte de gente, está dando conselho ali, aqueles conselhos velados para conflito, para confusão, está fazendo um monte de coisa errada, e o médium não está percebendo, porque está mistificado, que está obsidiado, entende? Então tem que tomar muito cuidado. Né? Vamos lembrar, primeiro ponto que a gente falou desse assunto. Os espíritos superiores não gostam de se identificar. Aí o espírito já chega falando: eu sou o Chico Xavier. Vocês acham que o Chico Xavier, na humildade dele, quem já viu falar, já conheceu o Chico, iria chegar para qualquer médico já se apresentando, dizendo que é ele? Vocês acham que ele faria isso? Vocês acham, pessoal? Não ia. O Chico, ele foi um exemplo de humildade. Ele jamais ia chegar falando assim: prepara que eu sou o Chico Xavier e vou falar através da sua mediunidade. Jamais. Diga, Elô. Já que você falou do Chico, e você estava falando aí de não é premonição, não? Como é que fala? Pressentimento, premonição, previsão. Não, tipo Mandiná, assim, que a pessoa fala o que vai acontecer. O que você fala da data limite? O que você acha daquilo? Do quê? Da data limite. Assim, data limite é o nome que deram, né? O nome lá daquele... mas Sinceramente, eu ainda não vi, Elô. Eu não posso falar nada porque eu ainda não vi. Porque o Chico falou aquilo, na verdade, né? Ele falou. Eu vi o Pinga Fogo, já vi várias vezes, né? E ele falou aquilo mesmo. Então, assim, ele fez previsões. Aliás, ele fez várias, né? Lá naquele Pinga Fogo. O que ele fala? Ele falou de alguma data? Que se em 50... Acho que era 50... Assim,
às vezes eu confundo o tempo, tá? Mas ele falou assim, acho que em 50 anos não entrarmos numa guerra de extermínio, o mundo vai passar para mundo de regeneração. Aí eu não lembro exatamente se ele falou que ia passar para regeneração ou para transição, mas eu acho que era regeneração, mas eu tenho que ver de novo, que eu esqueci desse detalhe. Aí ficou marcado que se não tivesse guerra, aí chamaram de data limite, né, para poder fazer uma mídia, né, e tal. Um monte de gente dá palestra, né, sobre o assunto, né, marketing pegar, né. Aí chama de data limite. Mas, na verdade, a informação foi dada ao vivo pelo Chico no programa. Então, você percebe? Olha só, você falou tudo. Eu acho que você já perguntou e respondeu sua pergunta. Sabe por quê? Ó, eu não posso falar da série Data Limite, porque eu não vi. Então, eu não estou falando da série, tá? Até tenho curiosidade de ver. Série não, né? É um evento, né? De palestras, essas coisas. Não, é porque fizeram dois filmes documentário. Documentário. Tem Data Limite, ainda tem o volume 2, né? Que é o Despertar Data Limite também. Então, eu não vi e eu não vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre o Chico. Percebe o que você falou, que eu acho que você está certinho? Ó, ele falou algo, e aí veio uma interpretação do que ele falou, e em cima disso criaram um monte de coisas para fazer propaganda, para se autopromover. Percebe? A gente distorce muitas coisas. Isso é do ser humano, tá? Todos nós fazemos isso, nós distorcemos, generalizamos e omitimos as informações. Isso é natural do ser humano. Então, eu assisti o Pinga Fogo, mas tem muito tempo. E eu lembro algo parecido com isso que você falou dele falar. Mas vamos analisar friamente aqui? Pode ser que eu esteja enganado, mas dentro do que eu percebo do Chico, olha só. Em 50 anos, se não houver uma guerra, que pode ser uma guerra de extermínio, o mundo passará a ser um mundo de regeneração. Percebe que ele não está definindo uma data? Ele está dizendo que em 50 anos, ele está dando uma projeção. Dentro desse prazo, pode ser que aconteça. Aqui minha interpretação, tá? Pode ser que eu também esteja enganado, tá? Mas percebe, eu não lembro também as palavras exatas dele lá, depois eu até vou ver, vou procurar essa parte. Deixa eu te falar, as palavras exatas dele foram essas. Então, em 50 anos... Ele até usou o termo guerra de extermínio, ele usou a palavra extermínio. Você concorda comigo que você falar em 50 anos, em 100 anos, é um termo generalizado? Não? Porque ele deu um numeral, né? 50 anos. 50 anos, mas ele falou a data, falou no dia 3 de agosto de 2000 vai acontecer. Ele falou isso? Não. Eu estou falando generalizado no sentido assim, dentro de um período de tempo que pode ser mais ou menos isso. Não está específico assim, ó, na data tal do ano tal vai acontecer. Entendeu? Não tenho essa interpretação. Para mim, isso daí que você está falando seria, por exemplo, se eu falasse assim, vamos supor, meu aniversário é 12 de outubro, né? Aí eu falasse assim para você, no mês de outubro, eu faço aniversário. Aí eu não estou te falando se é primeiro, se é 12, entendeu? Mas isso. Ele falou, mas como ele está se referindo a ano, ele falou em 50 anos. 50 anos, por exemplo, 2022, mais 50... Ele não está falando a data 18, ele falou anos. Então, 2072, no caso. Não tem dúvida, no meu interpretar, entendeu? Tá. Tá vendo? É um caso de interpretar. Esse pessoal que fez esse documentário fez essa interpretação e se aproveitou disso, né? Eu não interpretaria como sendo uma coisa específica. Eu interpretaria que, sim, é um período de tempo que vai acontecer, e esse período de tempo pode ser, porque números, quando você fala números redondos, seja, por exemplo, eu vou num compromisso às 8h30,
Você pode chegar lá 8h25, você pode chegar lá 8h32, você pode chegar lá 8h39, você pode chegar lá 8h29, percebe? Mas é 8h30. É nesse sentido que eu estou falando. Você pega um número, esse número não é um... Ele não está específico. Ah, meu compromisso é 8h30, mas eu cheguei 8h42. Entendeu? Mas você falou que seu compromisso era 8h30. Não muda a sua fala o fato de você ter chegado atrasado, entendeu? A minha interpretação? Entendi, mas quando eu vou relatar para você, eu cheguei lá no meu serviço, era 8h30. Entendeu? Mas esse 8h30 é porque eu estou generalizando. Eu cheguei lá no meu serviço, era 8h30. Mas se você for ver, não era. Era 8h37. Entendeu? E eu não vou falar 8h37 para você, eu vou falar 8h30. Então, pode ser uma generalização? Pode. Pode ser 50 anos exato? Pode. Aí a interpretação. É isso que eu tenho que falar desse assunto. E o Chico, a gente sabe que é um médium sério, né? Não é perfeito. O Chico não é um ser humano perfeito, claro. Tá? Ele estava passível de errar? Estava, ele não é perfeito, mas com certeza ele era um pouquinho mais avançado que a gente. Não, e também ele deve acreditar, né? Penso eu que ele acreditava no que ele estava falando, né? Que se nessa questão, se nos 50 anos lá não tivesse guerra e tudo, só que ele acreditava que ia ter a guerra. Tem vídeos dele falando que ele achava que ia ter uma guerra. Então, assim, bom, né? E ele não mentiu, né? Porque está acontecendo uma guerra que tem chance de virar uma terceira guerra mundial. Né? Então, mas pelos vídeos que eu já vi, ele achava que ia acontecer até antes mesmo. Então, ele acreditava naqueles 50 anos, só que ele acreditava que o mundo não ia regenerar. Entendeu? Lógico, assim, pela lógica, porque se ele acreditava na guerra antes dos 50 anos, ele falou que depois de 50 ia regenerar, se não tivesse guerra, então ele acreditava que não ia. Isso, né? isso. Então, assim, Chico pode errar? Gente, é lógico, ele não é Deus, ele não é Jesus. Pode. Então, é interpretação, né? O Lau, você levantou a mão, pode falar. Então, eu tive viajando para Palmas, na casa do meu enteado. Aí eu visitei um parente da minha esposa e ele tinha um problema de saúde, ele estava contando que ele tinha um problema de saúde e ele fez uma viagem aqui para perto de São João, que é perto de Dois Vizinhos, e tem um centro espírita ali, que é só de cura. Ele só faz... ele falou que ele só faz em cura, não faz mais nada. Faz só para aquelas operações, né? E ele foi lá, que ele estava com esse problema de saúde, e daí o médico que atendeu ele falou para ele: chega na casa, tal horário, você se deita, que eu vou estar orando aqui por você, e daí a gente vai te operar e você vai melhorar a tua condição de saúde. E ele falou que seguiu as instruções, né? Depois voltou, foi no médico e realmente ele não estava mais com problema de saúde. Ele fez acompanhamento. Esse, no caso dali, seria uma... Não é uma premonição que o cara teve, como é que é? Não. Nesse caso aí... essa cura que o rapaz fez à distância. Que praticamente foi à distância, né? Não, aí é diferente, Laura. Aí ele não tá fazendo uma premonição, uma previsão. Ele está marcando um compromisso. Diferente, entendeu? Mesmo quando eu falar assim, ó, Laura, agora em abril, dia 7, dia Páscoa, Semana Santa. Dia 15 de abril, eu vou viajar para sua casa. Não é uma premonição, eu estou marcando um compromisso, eu estou agendando um compromisso. É diferente. Né? No caso desse centro aí, o que eles fizeram? Eles agendaram um dia específico que eles iriam lá visitar, né, esse amigo seu,
e fazer a cirurgia. Não é uma premonição, é um agendamento, é diferente. Eles marcaram esse compromisso. Premonição é quando você tenta adivinhar o que vai acontecer no futuro. Ou então pressentimento, né? Ó, da semana que vem, dia 23, na quarta-feira, vai cair um meteoro na sua cidade. Percebe a diferença? Diferente de eu falar, ó, Laura, semana que vem, quarta-feira, eu vou te fazer uma visita. Eu estou me programando para fazer uma viagem, que pode ser que não aconteça, mas eu estou agendando, marcando um compromisso. Não estou prevendo um acontecimento aleatório que vai acontecer. Percebe? São coisas diferentes. É igual quando você marca uma consulta com o médico. Cara. Você liga lá no consultório do médico, eu tenho horário, dia tal, tal hora. E aí, talvez daí uma semana, daí 10 dias, né, está agendando, marcando um compromisso com você. Né? E aí acontece, chegar no dia, você ir e ele te atender. Bom, tá. Beleza, Lau? Elô, você acha que está mais ou menos aí dentro do que a gente conversou e você identificou com algum... Não, eu acho que, reitero, que não deve fazer previsão, seja Chico Xavier ou quem for. Eu concordo com você. Eu concordo. Avisar, alertar é uma coisa, né? Prever é outra. É igual o pai com o filho, né? Menino, não vai lá naquela casa daquele amiguinho seu lá, que tem um rapaz que mora lá que ele é perigoso, ele é criminoso, ele pode roubar seu tênis, né? Você está alertando, você não está prevendo. Se você for no dia tal, na casa do seu amiguinho, nas 3 horas da tarde, fulano de tal vai roubar seu tênis. Não, você está alertando. Isso pode acontecer. Então, os espíritos sérios fazem isso. Eles alertam, orientam, né? E os mistificadores gostam de usar a nossa curiosidade, né? E usam a nossa curiosidade a favor deles. E aí a gente viu também que, né, essa questão, às vezes o espírito ele é muito inteligente, a parte intelectual dele é muito desenvolvida, mas isso não significa que ele tenha uma moral elevada. Não é porque a pessoa é inteligente que ela tem desenvolvimento moral. São coisas distintas e assim se dá, não só com a gente, com encarnados, quanto com os desencarnados. Gente, já apareceu espírito evoluidíssimos em termos de conhecimento do evangelho, conhecimento bíblico, né, Dri? Na desobsessão, às vezes chega um espírito lá, ele fala de trás para frente para trás, o número da questão, o número da linha, da página, ele sabe tudo sobre a Bíblia, tudo sobre o evangelho. A questão é que, intelectualmente, ele tem conhecimento, mas moralmente ele não usa nada. Pelo contrário, ele usa a inteligência dele só para manipular, para fazer o mal, né? Então, ele está perdido. Mesmo com tanto conhecimento, ele se encontra perdido. Desenvolvimento moral é independente do desenvolvimento intelectual. Da mesma forma que a gente tem lá aquelas vozinhas, né? Aquelas pessoas simples, humildes, às vezes moram lá na roça, mas tem uma sabedoria, tem um amor do coração, né? Tem uma moral tão elevada, tão grande. E a gente é aquela pessoa que dá prazer sentar lá com ela, passar uma tarde, tomar um café, só para ouvir ela conversar com você, para te dar conselho, né? E ela não completou nem o ensino médio, às vezes é analfabeto, mas ela tem uma sabedoria do espírito, uma evolução moral muito grande, né? Então, a gente tem que entender que existe essa diferença. Conhecimento e moral são coisas distintas. E ambos, nem os espíritos superiores, como eu falei no início, nem os mistificadores gostam de ser postos à prova. Por quê? Os superiores, porque eles não gostam de incentivar o orgulho, como eu falei lá, né? Os mistificadores não gostam de ser desmascarados, óbvio. Estão ali para te enganar, você vai desmascarar ele vai achar bom? Claro que não.
Claro que não, né? Ah, e se for a presença de alguém que você conheceu em vida material, na última reencarnação dele, é só você fazer uma comparação. Como era o comportamento dele, mais ou menos a forma dele pensar e agir, se condiz com quem era a pessoa, aí sim, beleza, né? Portanto, o nome, a identificação, a identidade é secundária. O importante é a mensagem, é a intenção daquele espírito, né? E aí a gente entrou naquilo que eu falei agora há pouco, eu acabei adiantando, né, falando da ubiquidade, da identidade dos espíritos benfeitores. Né? Identidade dos espíritos benfeitores. Como é que eu sei que é um espírito benfeitor? Que é o fulano ou o ciclano, benfeitor? E a gente aprendeu o seguinte, gente. Pensa bem. André Luiz nos fala que existem, para cada encarnado, tem 4 espíritos, se ser 4 ou 5 espíritos. Ou seja, a população espiritual do planeta é 4 vezes maior do que a população encarnada. A quantidade de espíritos existentes aqui é muito maior, muito grande. E existe, como diz na primeira página do Evangelho, na primeira mensagem, é uma mensagem do Espírito da Verdade, que ele fala que ele possui um exército de espíritos de luz que ajudam ele no projeto evangélico dele. Você vai ver lá o primeiro trecho do Evangelho, é uma mensagem de Jesus, falando isso, que ele tem um exército de espíritos benfeitores que o acompanham e o ajudam a cuidar do planeta. Então, pensa bem, se tem essa quantidade de espíritos, e se boa quantidade, né, uma grande quantidade desses espíritos, são espíritos já superiores, que estão aqui para nos ajudar a evoluir, ajudar o planeta a caminhar, concorda comigo que se eles são superiores, eles já desenvolveram, e talvez muitos deles desenvolveram em outros mundos, né? Eles já se desenvolveram e passaram por todo o processo que agora que a gente está passando, ó, há eras e eras atrás, talvez antes de sermos criados como espíritos. Portanto, esses benfeitores aí, que estão até nos ajudando, muitos deles nós não os conhecemos. Não temos ideia que nome que ele usa, quem ele foi na última reencarnação, porque deve ter milênios que ele reencarnou pela última vez. Então, muitos desses benfeitores, nem nome, nem conhecimento nós temos deles. E é isso que explica o fato deles formarem as famílias de espíritos, né? Tomando um nome emprestado de alguma personalidade que nós já conhecemos, para saciar a nossa curiosidade de querer identificá-los. Entendeu? Não é porque eles querem se identificar. É que a gente é tão imperfeito ainda e tem tanta necessidade de saber quem é, que aí eles fazem esse processo, usam os grupos, né, de espíritos que trabalham em cima daquele pensamento, daquele determinado espírito, utilizando o seu nome, até para poder saciar a nossa curiosidade. E venhamos e convenhamos, né, gente? Aquele negócio, né? Fala que você é. Eu imagino assim, o Eurípides Barçanu falando com outro espírito de luz. Fala que você sou eu, para ele parar de perguntar. Não é isso, Tri? Fala quem? Fala que sou eu, tá? Aí ele vai parar de perguntar e vai dar sossego e vai deixar você trabalhar. Não é assim? Basicamente é isso, tá? Eles usam esse recurso para a gente dar menos trabalho para eles. Resumindo, né? Então, esse é um processo, aquele processo dos espíritos famílias, né? E tem também aquela questão de estar em vários lugares, que é a ubiquidade que eu comentei com vocês aqui. Ele irradia a sua consciência, ele irradia a sua luz, vários pontos ao mesmo tempo. Devido à evolução espiritual dele, ele consegue ter a consciência de cada um desses pontos onde ele está. Já viram falar do Dr. Fritz? O Dr. Fritz, às vezes, ele está num centro
espírita fazendo uma cirurgia espiritual lá no sul do Brasil, ele está dando uma palestra lá no norte, ele tá dando um passe lá na Europa, e é o Dr. Fritz. E pode ser que seja um espírito família, um espírito que é da equipe dele? Pode ser. Pode ser que seja ele, a individualidade dele? Pode ser, através da ubiquidade. Adiante sua consciência, ele assim o faz. Né? Engraçado, falando nisso, gente, me deu um clique aqui. A Adri, acho que vai saber do que eu vou falar. Vocês sabem da história de Eurípides Barçanufo? Que ele estava dando aula e ele fez um parto numa fazenda a vários quilômetros da escola, ao mesmo tempo. Vocês sabem dessa história? Você sabe, Elô? Eu acho que você já contou, alguém já contou, mas eu não sabia antes de vocês contarem. Tem um livro dele, no livro dele conta essa história. O livro chama Eurípides Barçanufo. Ele estava dando aula, e aí, em um momento, ele se concentrou, e numa fazenda, né, a vários quilômetros ali da escola, onde ele estava dando aula, uma mulher entrou em trabalho de parto. E aí, vários quilômetros, naquela época, era a cavalo, não tinha carro igual hoje. As pessoas andavam de carroça, charrete, cavalo, né? Era um ou outro que tinha um carro. Aí, ela entrou em trabalho de parto e começou a ter problemas no parto, né? Naquela época com parteira, essas coisas todas. E aí mandou um empregado da fazenda vir chamar o Eurípides para poder ir lá ajudar, porque ele era médico também e tal. Médico, Dri? Eu não lembro se ele era médico. Acho que ele era, né? Tenho certeza. Enfim, eles mandaram chamar Eurípides para ajudar no parto. O que aconteceu? Eurípides, em pensamento, percebeu, né, provavelmente ele foi avisado pelos mentores espirituais ou pelo anjo guardião da mulher que estava lá em trabalho de parto. Ele se concentrou e ele desdobrou e ele materializou lá na fazenda, ajudou a fazer o parto. Quando o cavaleiro chegou lá na escola, que falou para ele: doutor Eurípides, nós precisamos de você lá. Ele falou assim: não, tá tudo bem, eu já fui. Ele já tinha ido. E o cavaleiro não acreditou, porque o cavaleiro tinha acabado de chegar lá para chamar ele. Não, senhor Eurípides, é agora, mas eu já fui lá. Como que o senhor foi? Eu acabei de chegar de lá. Não, vamos lá. Ele fez o Eurípides voltar lá. Voltar assim, né? Ir fisicamente para lá. Aí, quando o Eurípides chegou, todo mundo falou: uai, por que o senhor voltou? Ele materializou lá. O que aconteceu ali? Não deixa de ser um processo desse, de ubiquidade. Ele desdobrou, ele materializou lá e ele fez o parto. Ele tocou na mulher, ele fez o parto, né? O corpo físico dele estava lá na sala de aula. E a mente dele foi para lá para a escola, lá para a fazenda. O perispírito dele materializou e ele fez o parto. E todo mundo assustou: por que o senhor voltou? Né? Então, é assim, eu não posso dizer que isso é exatamente o processo de ubiquidade, mas tem a ver porque ele projetou sua consciência lá a ponto de materializar seu perispírito e realizar a façanha que ele realizou, né? E só o espírito do gabarito dele para fazer isso, ou superior. Ok? E aqui também ele vai falar das famílias espirituais, que eu já comentei, né? Que copiam ou compartilham as suas ideias e formas de agir. E isso também, na questão das famílias, isso se dá com os anjos guardiões. Às vezes você quer tanto saber o nome do seu anjo guardião, que ele, às vezes, você dá sossego para ele, ele vai falar o nome de alguém conhecido. O anjo guardião da Adriana é a irmã Sheila. O anjo guardião da Adriana é Eurípides Barçanufo. Eles também podem fazer isso, usar do nome de identidade de algum desses personalidades aí,
para te fazer convencer, para você dar sossego para eles também, para deixar eles trabalhar tranquilinho. Certo? Então, gente, sobre essa questão aí da identificação dos espíritos, entender como reconhecer, né, um bom espírito ou mistificador, entender essa questão da identidade dos benfeitores, em suma, é isso, tá? Alguém queria perguntar, fazer algum comentário? Ficou alguma dúvida? Diga, Mona, pode falar. Não, eu ia falar uma coisa, no começo você estava falando sobre essa questão dos espíritos não querer se identificar. E você tinha mudado de assunto, aí eu não quis te interromper. Antes da pandemia, eu tinha ido num centro aqui próximo à minha casa. E lá, eu cheguei lá, o rapaz estava com um caderno, e aí ele perguntava com quem que eu queria ser atendida. Aí tinha os espíritos lá. E você acha que isso procede? Aí tinha, por exemplo, tinha o Dr. Fritz, tinha um outro, eu não sei o nome dos outros, mas eram famosos, sabe? Que aí eu poderia escolher quem que eu quisesse ser atendida. Analisa, assim, eu te falo o seguinte, se a casa lá, a casa que você foi, assim, era uma casa escura, há sim uma grande chance de os médios estar trabalhando com esses espíritos, sejam eles famílias desses espíritos ou não. O que você tem que analisar é o seguinte, se é uma casa séria, se são médios que estão buscando a evolução, que estudam, que estão ali realmente para trabalhar na qualidade. E se são médicos que trabalham com esses espíritos, você escolher quem você vai ser atendido, eu acho isso muito natural. Né? Então, eu acho que pode ser que seja, desde que a casa seja uma casa séria e os médios também sejam médios sérios. Tá? Porque pode ser que seja um médium mistificado, fascinado, pode. Entendi. Mas eu não fiquei lá até o final, não, fui embora. Mas eu achei diferente. Eu nunca tinha visto em outras casas, não. Foi a única casa que eu vi isso, assim, que você podia escolher, sabe? Eu achei bem diferente. Mas eu não voltei lá mais. É importante a gente sempre, assim, ficar atento, né? Ficar atento aos detalhes. Ficar bonito. Você não confia totalmente, também não desconfia totalmente. Você vai analisar a situação. E vai ver se é realmente uma casa séria e tal. Por exemplo, eu sei de uma casa em que o médium é muito dedicado, é muito sério, que é lá o centro do Hilário Silva, e ele chama Eurípides, o coordenador, o responsável por esse centro. Ele trabalha com o Hilário e com o André Luiz. Então, assim, eu acredito que sejam eles, sim, pelo médium, pela seriedade do médium, pela dedicação do médium. Ele dedica quase que tempo integral ao centro, ele estuda muito, ele é responsável pela casa. Então, assim, é um médium que está buscando evoluir todos os dias, estudando, fazendo caridade. E eu acredito, sim, que possa ter uma grande chance de que são realmente os dois, o André Luiz e o Hilário, ou eles individualmente, ou o espírito família deles. Entendeu? Eu acredito. Então é isso, é você analisar se é um médium sério, se é uma casa séria. E para entender se existe essa possibilidade. Diga, Elô. Eu acho que né, do meu ponto de vista aí, eu analiso duas questões no que a Mona Lisa falou. A primeira questão de afinidade da pessoa também para receber um tratamento. Eu acho isso legal, sabe? Questão de poder escolher em si, só a escolha, né? Porque tem diferença, todo mundo que já fez tratamento sabe que tem diferença. É uma questão de afinidade. Agora, a outra questão que me chamou atenção, que já é outra história, é tipo assim, só tem médium famoso, assim.
Só os top do espiritismo estão ali. Entendeu? Mas aí já começa a entrar naquela questão. Mas eles não podem também se identificar, se eles são da equipe, por exemplo, do Bezerra, eles vão falar que é o Bezerra. Sabe? Por isso que, para mim, esse negócio de falar que é e não sei, para mim, essa parte aí eu não gostei. Sabe? Se fosse eu, por exemplo, na equipe, vamos supor que eu morri, estou lá na equipe do Dr. Bezerra, estou super evoluída. Eu jamais ia querer usar o nome dele, mesmo com a autorização dele, porque eu acho assim, vamos supor que eu vim ajudar o Hélito, né? Aí o Hélito quer saber quem eu sou, quer saber. Eu vou falar, eu sou a Heloísa. Se você quiser ajuda minha, por isso que eu me servi para trabalhar nessas equipes. Se você quiser ajuda, é minha. Você vai querer ou não? Entendeu? Meu ponto de vista, gente. Eu te entendi. Eu acredito, Elô, olhando de um outro ponto de vista, não que eu não acho que você tenha a sua razão, mas de um outro ponto de vista é aquele negócio assim, sabe? Tipo, ele quer muito ajudar, ele tem possibilidade de ajudar aquela pessoa de alguma forma tem merecimento de receber a ajuda dele, e uma forma dele fazer a pessoa crer e absorver o que ele tem para doar é essa, da pessoa acreditar que é fulano ou ciclano. Entendeu? Porque se ele falar que ele é alguém que a pessoa não conhece, a pessoa vai colocar dúvida. Eu lembro quando a gente estudou que quando o médium coloca dúvida, ele coloca barreiras psíquicas na própria mediunidade. Então, às vezes, não é que seja um recurso assim, de querer enganar. Talvez é um recurso para ajudar a pessoa a aceitar o tratamento. Entendeu? Então, mas eu acho que o primeiro ponto, talvez, de uma ajuda, seria a pessoa aceitar isso também. Eu acho. Eu não faria, entendeu? Se eu fosse um espírito lá, eu ia virar, doutor Bezerra, só desculpa aí, mas eu não quero agir dessa forma, não. Me arruma outra pessoa aí para eu ajudar, põe outra pessoa no meu lugar, então, para ajudar isso aí, porque eu não sou a favor disso, não. Tá, mas lembre-se, o espírito superior não preocupa com esse eu, tá? Ele não tá nem aí para esse eu. Eu não faço, ele não tá nem aí para isso. Por quê? Porque ele é isento do orgulho. Então, para o espírito superior, não tem esse negócio de eu faço, eu aconteço. Entendeu? Só estou jogando ponto de vista para você analisar. Não, como assim eu faço? No caso, vamos supor, se eu estivesse lá, eu não ia falar, eu não faço? É isso? Assim, se você está no nível do espírito superior, você não está preocupado com o eu faço, o eu deixo acontecer. Sim, por isso que eu falei que eu não sirvo para esse tipo de coisa. Nenhum de nós serve, a gente está então, sabe, eu não gosto de mentira, eu não gosto de ficar inventando, eu acho que a pessoa, se ela quiser, ela não tem mérito, né? Que é um espírito que vai falar para ela, até enganar, entre aspas, ela, para poder ajudar, porque ela tem mérito. Cadê o mérito que ela não pode acreditar num espírito bom, iluminado, que está indo ajudar ela? Tem que falar que é outro? Não é mérito, aí já é orgulho, velho. Tipo não, assim. Mas que tanto de orgulho é esse? Entendeu? É orgulho porque, assim, vamos supor, eu só vou aceitar se for o Bezerra de Menezes que for me tratar. Se não for ele, eu não aceito. Isso não é orgulho? Então morre aí, sozinho. Então, é orgulho, ó. Então morre, tem outra pessoa que não quer, tem quem queira. Ué. Imagina lá o doutor Bezerra, melhor isso aí. Esse esquema aí não tá bom, não. Imagina o espírito superior olhar para a pessoa e dizer, então morre, demônio. Eu só sei mesmo. Não quer? Morre! Não, morre aí, depois você vai ver que você estava perdendo. Ai. Mas, assim, essa negócio, voltando no primeiro ponto da Mona Lisa, né? Se você tiver a opção de escolher, escolha. É a mesma coisa de você escolher um médico, né? Eu quero marcar consulta com o otorrinolaringologista. Eu conheço o doutor fulano de tal, e eu não conheço o doutor ciclano, então eu vou no fulano, porque eu tenho mais sintonia, empatia com ele, porque eu já o conheço, então eu vou escolher ele. Normal, natural isso, né? Natural.
Então, a gente vai encerrar o nosso quarto módulo. E aí, Dri, faz para nós a oração, aquela oração maravilhosa que só você sabe fazer. Então, nesse momento, vamos agradecer a Jesus a oportunidade de estudarmos mais um pouquinho juntos, agradecendo pela nossa amizade, pelo nosso grupo, pelo amparo que cada um recebeu nesse momento, mesmo estando em suas casas, mas com os pensamentos ligados, com a vontade ligada, com o coração aberto. Assim sendo, Senhor, agradecemos. Eu senti no meu coração, me deu vontade de orar a prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa santa imagem. Amado Mestre Jesus, sê conosco, Senhor, hoje e sempre, em agradecimento, Senhor, por tudo que tem feito por nós. Aqui estamos dispostos a limpar a nossa alma, a reconhecer o verdadeiro amor, a reconhecer a gratidão e a caminhar sempre com o Senhor à nossa frente, que o Senhor é o nosso mestre, nosso guia, e assim aceitamos de coração aberto. O Senhor abençoe cada um desses participantes em seus lares, suas famílias, e que todos possam descansar sob vossa proteção, Senhor. Amém.